Imagina jogar fora um disco rígido e só depois descobrir que dentro dele estavam milhões de reais em criptomoedas e que ninguém mais pode recuperá-los. Parece roteiro de filme, mas é só a ponta do iceberg do que aconteceu nesse universo que mistura genialidade técnica com o caos humano. Hoje eu vou te levar por 15 fatos tão bizarros sobre criptomoedas que parecem inventados, mas são reais, reportados em jornais e investigações ao longo dos anos. Se curte essas histórias tecnológicas e absurdas, inscreve no canal e fica comigo até o fim. Tem pérolas que vão do hilário ao trágico. Antes de entrar nas histórias, rápido e essencial, como é que um erro humano pode apagar milhões? A posse no mundo cripto se baseia em chaves. A chave privada é como a senha mestra que dá acesso a uma carteira. Quem tem a chave, controla as moedas. Exchanges custodiais guardam chaves em nome do usuário. Carteiras não custodial deixam a responsabilidade toda com você. Se a chave some, é praticamente como se o dinheiro tivesse sido destruído. Não existe reset ou central que restitua o saldo. Entendido isso, vamos ao show. 1. O disco rígido no lixão. James Howells e os 7.500 BTC que foram para o aterro gancho. Um HD jogado no lixo valeu, em algum momento, mais do que casas inteiras. O que aconteceu? James Howells, um técnico galês que minerou Bitcoin nos primeiros anos, jogou fora um HD com acesso a um grande montante de BTC. Estimativas reportadas apontam para algo na casa dos milhares de Bitcoins. Algumas fontes falam em cerca de 7.500 BTC. Percebeu só depois quando o valor do BTC disparou. O lixão municipal onde ele supostamente descartou o HD fica em Newport, no país de Gales, e Howells passou anos tentando negociar escavações com autoridades locais, sem sucesso. Por que foi possível? Em 2009 e 2010, mineradores armazenavam chaves em HDs pessoais, sem backups redundantes. Quando um dispositivo físico é descartado, a chance de recuperação depende de políticas de resíduos e de sorte. Implicação social. Bilhões literalmente enterrados numa pilha de lixo. É o símbolo perfeito da fragilidade da posse digital. A cena é tão cinematográfica que a história virou referência quando se fala em perder keys. Sugestão visual. Imagens do aterro, gráficos mostrando a valorização hipotética das moedas e uma reconstituição do momento em que o HD é jogado no caminhão de lixo. 2. A pizza mais cara da história. Laszlo Hanieks e as 10.000 BTC, 2010. Gancho. 2 pizzas por 10.000 BTC. Hoje isso compraria tudo. O que aconteceu? Em 22 de maio de 2010, o programador Laszlo Hanieks postou em um fórum que pagaria 10.000 BTC por 2 pizzas. Alguém aceitou. A compra entrou para a história como o primeiro uso comercial documentado de Bitcoin. Na época, 10.000 BTC valiam cerca de uns $25. Hoje, dependendo do momento, isso equivaleria a dezenas de milhões ou mais. Ou, como a internet gosta de brincar, uma pizza de ouro. Porque é bizarro. O valor percebido do BTC era quase zero entre entusiastas técnicos. O salto de valor transformou um gesto cotidiano numa anedota cruel de oportunidade perdida. Implicação cultural. O episódio virou Bitcoin Pizza Day e é citado sempre que queremos explicar como conceitos novos podem demorar para adquirir valor real. Sugestão visual. Foto de uma pizza genérica com sobreposição do valor histórico e do valor hoje, além de prints da postagem original no fórum. 3. Mt. Gox. O colapso que virou lenda. 2014. Gancho. A maior bolsa do mundo que literalmente fechou as portas com bilhões desaparecidos. O que aconteceu? Mt. Gox, sediada no Japão, foi por anos a maior exchange de Bitcoin. Em 2014, a plataforma declarou falência depois de reportar o roubo de cerca de 850.000 BTC. Posteriormente, cerca de 200.000 foram recuperados em processos. O evento desencadeou investigações, processos e uma onda de perdas entre usuários. Por que aconteceu? Uma combinação de vulnerabilidades técnicas,
má gestão e possível fraude interna. O hack mostrou que custodial exchanges concentram risco sistêmico. Se elas falham, milhões ficam à mercê de processos judiciais e recuperações incertas. Implicação: foi uma lição dura sobre confiança em intermediários no mundo das criptomoedas, e um catalisador para práticas mais rígidas de segurança e regulação. Sugestão visual: timeline animada do valor do BTC antes e depois do colapso. Manchetes da época e trechos de documentos judiciais, citando anos e números. 4. O fundador que morreu com as chaves. Quadriga CX e Gerald Cotten, 2018-2019. Gancho: o CEO morre, e o cofre fica trancado sem senha. Ou assim foi reportado. O que aconteceu? Gerald Cotten, fundador da exchange canadense Quadriga CX, morreu em 2018 durante uma viagem à Índia, segundo relatos. Quando a exchange entrou em colapso em 2019, clientes descobriram que as chaves dos fundos estavam inacessíveis, porque Cotten era supostamente o único com acesso. Estima-se que centenas de milhões de dólares ficaram bloqueados. Investigações posteriores levantaram questões sobre má gestão e até fraudes, mas o episódio foi tratado publicamente como uma catástrofe causada pela centralização das chaves. Por que é preocupante? Confiar numa única pessoa para acesso a fundos de terceiros é um risco existencial, e esse caso iluminou práticas terríveis de governança. Implicação ética: vítimas reais, processos e debates sobre custódia e auditoria séria. Sugestão visual: fotos públicas associadas ao caso, gráficos do balanço alegado da Quadriga CX e citações de relatórios de investigação, sem inventar fatos. 5. O cara que esqueceu a senha. Stephen Thomas e as tentativas restantes. Gancho: 10 tentativas para lembrar uma senha, e o relógio corre. O que aconteceu? O programador Stephen Thomas perdeu a senha de uma wallet com milhares de bitcoins guardada em um dispositivo IronKey. Relatos na imprensa indicaram que ele tinha um número limitado de tentativas para desbloquear o dispositivo, reportado como 10, e que restavam poucas tentativas quando a história veio à tona. A narrativa virou símbolo moderno do "esqueci minha senha e perdi uma fortuna". Por que isso acontece? Muitas wallets usam criptografia forte, que para evitar ataques de força bruta, apagam-se ou bloqueiam após tentativas fracassadas. Sem hint ou backup, a única alternativa é lembrar, ou viver com a perda. Implicação humana. O caso expõe como memória, procrastinação e tecnologia podem se combinar num desastre financeiro absoluto. Sugestão visual: close em um IronKey. Animação das tentativas diminuindo e uma representação do que seria perder acesso a uma fortuna. 6. NFTs milionários e o valor que só existe porque acreditamos. Beeple e a arte digital vendida por 69 milhões, 2021. Gancho: uma imagem digital que vale mais do que vários quadros clássicos. O que aconteceu? O artista digital Beeple, Mike Winkelmann, vendeu uma obra NFT por 69 milhões de dólares em leilão na Christie's, em 2021. A peça chamou atenção global para a ideia de que propriedade digital, autenticada em blockchain, pode ter valor artístico e comercial enorme. Por que é estranho? É uma mistura de mercado de arte tradicional, especulação digital, e a capacidade da blockchain de provar autenticidade, escassez. Ainda assim, muitos veem o preço como um sintoma de bolha cultural. Implicação cultural. NFTs mudaram a conversa sobre direitos autorais, colecionismo e valor na era digital. E claro, criaram músicas, piadas e muita discussão sobre o que é realmente arte. Sugestão visual: imagens da obra, clipes do leilão e gráficos comparativos entre vendas de arte tradicional e vendas de NFTs. 7. Stablecoins que fracassaram e apagaram fortunas. O caso Terra, Luna, 2022. Gancho: garantias algorítmicas que desmoronam como castelo de cartas. O que aconteceu? Em maio de 2022, a rede Terra, Luna, e sua stablecoin algorítmica,
UST, sofreram um colapso dramático. A promessa era um sistema onde o valor estável seria mantido por mecanismos no protocolo. Quando a confiança quebrou, o UST perdeu o lastro e Luna entrou em espiral de queda, destruindo dezenas de bilhões em valor de mercado em dias. Por que foi tão devastador? Stablecoins são usadas como âncoras para traders e protocolos. Quando uma falha assim acontece, não atingem só holders diretos, mas todo o ecossistema DeFi que dependia da estabilidade. Implicação sistêmica. O episódio puxou discussões regulatórias no mundo inteiro sobre como projetar e supervisionar moedas estáveis digitais. Sugestão visual. Gráfico da capitalização de mercado de Luna e UST, antes e depois da queda. Explicação animada do mecanismo algorítmico. 8. Rug pulls e tokens que evaporaram como mágica gancho. Inventaram um token, fizeram marketing digno de Hollywood e sumiram com milhões. O que aconteceu? Rug pull é quando os desenvolvedores de um projeto cripto criam um token, atraem liquidez e compradores com promessas e marketing, e depois retiram a liquidez ou as chaves, deixando investidores com tokens sem valor. Casos como o Squid Game Token, 2021, são exemplos recentes em que investidores perderam milhões quando os criadores cortaram a corda. Por que é possível? Blockchains permitem que qualquer um lance tokens. Sem due diligence e sem controles, dinheiro pode correr atrás do hype. Implicação. É um lembrete. Se uma promessa soa espetacular demais e depende 100% da boa-fé dos criadores, trate com máxima desconfiança. Sugestão visual. Prints do site, apelo do token, timeline do pump e dump, e capturas de comentários em redes sociais. 9. Whales e as baleias que movem mercados. Ordens gigantes que criam pânico gancho. Um endereço antigo transfere 10.000 BTC e o preço despenca. Coincidência? O que aconteceu? Grandes detentores, as famosas whales, podem mover quantidades que afetam ordem de preço. Quando uma quantidade histórica sai de um endereço antigo para uma exchange, mercados reagem em segundos. Às vezes são vendas, outras vezes, movimentações internas. Muitas vezes, Analytics on-chain não explica a motivação. Por que é problemático? Mercados com alta concentração de ativos podem ser manipulados ou ficar vulneráveis a choques. Um único ato pode acionar cascatas de ordens automáticas. Implicação. Isso mostra que, embora a blockchain seja transparente, entender intenção humana por trás dos endereços é complicado, e por isso, a volatilidade permanece uma companhia constante. Sugestão visual. Mapa de calor de transfers on-chain e gráficos de impacto de preço. 10. A prova técnica que parecia imparável e foi quebrada por bugs e forks, gancho, projetos inteiros recriados por um comando, moedas que se dividem e famílias que brigam por forks. O que aconteceu? História de forks é extensa. Hard forks ocorrem quando a comunidade não concorda com uma mudança no protocolo e cria uma nova cadeia. Bitcoin Cash em 2017 é exemplo conhecido. Há também bugs críticos que causaram chain reorganizations e replays. Em alguns casos, forks criaram fortuna para uns e perdas para outros. Por que isso acontece? Blockchains são software, e software tem bugs, disputas de governança e visões diferentes sobre atualizações. Implicação técnica. Governança em projetos descentralizados é complexa e pode gerar rupturas tão dramáticas quanto qualquer crise corporativa. Sugestão visual. Árvore de forks, com principais bifurcações e imagens de debates públicos dos criadores. 11. Exchanges que perderam senhas, contas e até pessoas. Gancho. Contas de clientes bloqueadas por burocracia, comunicações quebradas e sistemas falhos. O que aconteceu? Além de hacks, houve cenários em que problemas operacionais, falhas de compliance e má documentação fizeram com que clientes tivessem seus ativos inacessíveis por meses ou anos. Processos, congelamentos e investigações podem deixar dinheiro em limbo. Por que é um problema? Quando ativos estão sob custódia de terceiros,
Você troca conveniência por risco institucional. E exchanges são tão vulneráveis quanto o time que as administra. Implicação humana. Histórias de pessoas que perderam o acesso ou demoraram a recuperar fundos mostram que a confiança em intermediários tem custo. Sugestão visual. Trechos de e-mails de suporte, anonimizados, gráficos de downtime e timelines de resolução. 12. Energia, mineração e o lado bizarro do consumo. Fazendas em igrejas, contêineres no Ártico e apagões gancho. Computadores minerando Bitcoin dentro de igrejas e frigoríficos industriais reproduzindo ruído de mineração. O que aconteceu? A corrida por locais com energia barata levou à ocupação de espaços improváveis. Antigas fábricas, containers perto de hidrelétricas, até igrejas e prédios industriais. Em 2021, crackdowns e racionamentos em países como China e Cazaquistão expulsaram mineradores, gerando migrações massivas de equipamentos e até prejuízos por hardware abandonado. Houve também casos de minas clandestinas e uso de energia subsidiada que levantaram debates. Porque é bizarro, ver salas industriais inteiras de GPUs gerando calor e ruído é um contraste estranho com a ideia quase poética de moeda digital. Implicação ambiental e social. O consumo energético é um ponto recorrente nas discussões públicas sobre a legitimidade das criptomoedas. Sugestão visual. Time-lapses de fazendas de mineração, mapas de migração de mineradores e comparativos de consumo energético. 13. A arte do marketing. Esquemas que pareciam seriados de TV, BitConnect e similares. Gancho. Marketing digno de estrela de reality show, modelo de pirâmide vestido de plataforma de investimento. O que aconteceu? Plataformas como BitConnect foram acusadas de operar esquemas Ponzi disfarçados de investimento em cripto. Em 2017 e 2018, o hype levou milhões a entrar em programas que prometiam retornos inexplicáveis. Quando a bolha estourou, muitos perderam tudo, e autoridades começaram a agir. BitConnect é um caso emblemático de como marketing, celebridade e FOMO, Fear of Missing Out, podem formar uma tempestade perfeita. Por que foi possível? A combinação de pouca regulação, promessas ousadas e o desejo por lucros rápidos criaram um ambiente propício para golpes. Implicação. Reforça a necessidade de ceticismo e due diligence, e é uma aula sobre como o storytelling pode vender ideias perigosas. Sugestão visual. Recortes de anúncios, gráficos de ascendência, queda do token e depoimentos públicos. 14. Satoshi Nakamoto. O mistério que vale uma fortuna. Gancho. O criador do Bitcoin pode ter uma fortuna que ele nunca tocou, e ninguém sabe por quê. O que aconteceu? Satoshi Nakamoto, pseudônimo das pessoas que criou o Bitcoin, desapareceu dos fóruns públicos por volta de 2010-2011. Estima-se que as carteiras atribuídas a Satoshi contenham entre 500 mil e 1 milhão de BTC, dependendo da metodologia. Essas moedas praticamente não se moveram, e isso alimenta especulações sobre se o criador está vivo, se deixou as chaves com alguém ou se morreu. Por que é perturbador? São fortunas imóveis que poderiam teoricamente afetar o mercado se fossem movimentadas. A mera ideia de alguém dormindo em cima de um tesouro digital incita teorias e atenção midiática. Implicação macro. A existência de grande reserva controlada por um ator desconhecido adiciona um risco de cauda aos mercados e alimenta o folclore cripto. Sugestão visual. Mapa de endereços atribuídos a Satoshi. Simulações do impacto de mover porcentagens desse stash no mercado. 15. A estimativa que dá vertigem. Milhões de BTC possivelmente perdidos para sempre. Gancho. Parte significativa do suprimento pode ser irrecuperável. E isso muda tudo. O que aconteceu? Analistas on-chain estimam que uma porcentagem considerável do Bitcoin minerado nas primeiras eras está inativa. Endereços que não movimentam moedas há anos. Estimativas variam, mas algumas pesquisas apontam
que entre 2 e 4 milhões de BTC podem estar perdidos por vezes de chaves, dispositivos descartados ou donos que faleceram sem passá-las. Por que isso importa? Se uma parte grande do suprimento é efetivamente inacessível, a economia do Bitcoin fica mais concentrada entre os endereços ativos, o que influencia liquidez, volatilidade e narrativa de escassez. Implicação final, próximo do clímax. Pensar que bilhões estão de fato fora do jogo é desconcertante. É um lembrete de que a tecnologia cria riquezas, mas a fragilidade humana pode apagá-las. Sugestão visual. Gráfico do suprimento circulante ao longo do tempo, com sobreposições de estimativas de moedas inativas. Se você achou isso tudo bizarro, espera o clímax. Qual é o maior absurdo técnico humano do ecossistema? Há dois candidatos que, juntos, formam uma espécie de combinação apocalíptica. Clímax parte A. O stash de Satoshi que nunca se mexeu. Já mencionamos que Satoshi pode ter entre 500 mil e 1 milhão de BTC. Isso é enorme em termos absolutos. Valeria hoje, segundo várias contas públicas e dependendo do preço do BTC, dezenas ou mesmo centenas de bilhões de dólares. A mera existência dessa reserva congelada cria um enigma. Se essas moedas fossem movidas, poderiam sacudir mercados inteiros. Mas por que nunca foram tocadas? Hipóteses incluem: o criador não queria influenciar o preço, morreu sem compartilhar chaves, ou as chaves estão perdidas. Qualquer uma dessas possibilidades é suficientemente perturbadora. Clímax parte B. A soma de todas as perdas. Agora some. Pessoas que jogaram HDs fora, fundadores que morreram com chaves, donos que esqueceram senhas, valores em exchanges hackeadas. As estimativas de BTC irrecuperáveis variam, mas muitas análises quantificam isso em milhões de moedas, uma porcentagem relevante do suprimento total. O resultado não é apenas emocional, tem impacto econômico, menos liquidez, maior impacto de ordens grandes e uma narrativa de escassez que alimenta especulação e volatilidade. 3 lições práticas, sem vender mirabolâncias. Isto não é recomendação financeira. 1. Segurança é pessoal, mas não precisa ser paranoia. Faça backups redundantes e pense em planos de contingência responsáveis. Não é só guardar a chave. Pense em quem poderá recuperar o acesso se algo acontecer com você. 2. Ceticismo saudável salva dinheiro. Se um investimento parece prometer retorno fora da realidade, trate como suspeita. Hype e marketing podem ser venenosos. 3. Tecnologia não anula a fragilidade humana. O design pode ser brilhante, mas ainda somos pessoas, com esquecimentos, erros e ganância. Projetar sistemas que acomodem isso, custódia compartilhada, multisig, auditorias, é essencial. Reflexão final e punchline. O universo das criptomoedas é um espelho. Reflete o que há de melhor em inovação e o que há de mais humano. Distração, ganância, esquecimento. É um lugar onde uma pizza virou lenda, um HD virou lixeira milionária, e uma carteira esquecida pode conter o equivalente a uma fortuna nacional. Não romantize os golpes. Não ridicularize as vítimas, mas admire a história. Poucas áreas tecnológicas geraram tantas narrativas improváveis em tão pouco tempo. Se você quer se aprofundar nas piores fraudes e em como projetos escorregaram para golpes cinematográficos, tem um vídeo aqui no canal que destrincha os maiores scams do mercado. Confere depois. E se curtiu essa coletânea de bizarrices cripto, inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa dessas histórias para não cometer os mesmos erros. Nos vemos no próximo vídeo. E, por favor, não jogue seu HD no lixo.